Agora nós vamos conversar com o senhor Roberto Rodrigues Evangelista, coordenador da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae Bahia. Boa noite, obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, obrigado também a vocês pela entrevista e pela oportunidade de falar um pouco sobre o que é o Sebrae, o que é que o Sebrae faz, quais as iniciativas do Sebrae para micro e pequenas empresas e para o desenvolvimento econômico da Bahia. Olha, ele é responsável por esse estande, por esse espaço, em fazer e realizar esse debate com a gestão pública e empreendedora e também com o Sebrae. Por que isso? Rita, o setor público é fundamental no sentido de viabilizar um ambiente de negócio mais favorável para as micro e pequenas empresas. Então, nada mais justo que trazer para dentro da Feira do Empreendedor, que é o principal evento do Sebrae, essas experiências realizadas por prefeituras em prol das micro e pequenas empresas, quer dizer, o que elas têm feito para que as micro e pequenas empresas possam realizar melhor seus negócios, possam se desenvolver mais, enfim, possam participar em melhores condições dos mercados onde elas atuam. E o Sebrae tem esse papel, hein? E a unidade que o senhor coordena, inclusive, auxilia esses municípios. A atividade de políticas públicas tem como princípio fundamental, né, trabalhar pela constituição de um ambiente de negócio mais favorável para as micro e pequenas empresas. Então, a gente trabalha junto à prefeitura, junto ao governo do estado, exatamente no sentido de instigá-los e de incitá-los a promover cada vez mais ações, né, no sentido de modificar o ambiente de negócio, tornando cada vez mais favorável para as micro e pequenas empresas. E a gente já percebeu que no estado da Bahia a gente tem cases de sucesso nessa ambiência da gestão pública empreendedora. Nós temos algumas experiências extremamente interessantes. Temos a experiência de Santa Cruz de Cabralha, da Prefeitura de Santa Cruz de Cabralha, que é de capacitação dos empreendedores individuais para que eles possam ofertar produtos e serviços para a Prefeitura. Temos a experiência de Guanambi, com a constituição do Fundo de Aval, quer dizer, uma iniciativa no sentido de melhorar o processo de oferta e acesso a crédito. E temos outras tantas experiências. Temos Lauro de Freitas, por exemplo, com a aprovação da Lei Geral, se criou uma situação melhor para a micro e pequena empresa e também para a arrecadação de tributos do município, na medida em que aumentou a quantidade de empresas formalizadas, empresas que antes não contribuíam com o fisco municipal, se formalizaram, passaram a contribuir, quer dizer, então aumentou a receita do município e se criou melhores condições para as micro e pequenas empresas realizarem seus negócios. O que é oferecido a essas micro e pequenas empresas? Quais são esses produtos e serviços que o Sebrae disponibiliza para esses municípios? Olha, o Sebrae tem como missão promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas e fomentar o empreendedorismo. Então, a gente tem sempre, né, essa perspectiva de trabalhar a nossa missão, que é dividida em duas dimensões. Uma dimensão que é essencialmente de agência de desenvolvimento, na medida em que a gente trabalha para criar, para constituir ambiente de negócio mais favorável para as micro e pequenas empresas e também ofertando serviços de orientação empresarial, com os nossos cursos, os nossos treinamentos que acontecem nas salas onde a gente tem, aqui na sede nós temos 6 pontos de atendimento, temos ponto de atendimento em Feira de Santana, em Vitória da Conquista, em Ilhéus, em Itabuna, em Juazeiro, em Itapetinga, quer dizer, então nós estamos presentes em 32 municípios do estado da Bahia, com esses pontos de atendimento ofertando orientação empresarial, além de também ofertar orientação empresarial no nosso processo de atendimento coletivo com os projetos que a gente atua, que a gente apoia, que são projetos que agregam diversos empresários de um determinado segmento. Então, um projeto de madeira e móveis. Então, a gente reúne em algum lugar da Bahia empresas que atuam nesse segmento de madeira e móveis e a gente orienta, a gente contribui para que essas empresas possam se desenvolver tecnologicamente, melhorar sua gestão, melhorar a qualidade do produto que elas ofertam, quer dizer, uma infinidade de iniciativas exatamente buscando cumprir essa nossa missão, que é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável da micro e pequena empresa. E com essas iniciativas a gente tem também a possibilidade do desenvolvimento territorial. Desenvolvimento territorial é uma outra coisa muito importante que a gente tem se preocupado,
né? O Sebrae, ele até pouco tempo atrás, ele tinha teve há muitos anos atrás experiência de desenvolvimento territorial, mas aí se afastou um pouco disso e voltou a partir de 2010, né? Porque a gente estava atuando fundamentalmente na perspectiva setorial e agora a gente trabalha as duas perspectivas, a setorial e a territorial. Por que isso? Porque nos municípios da Bahia e do Brasil, cerca de 98% das empresas formais são micro e pequenas empresas. Então, essas micro e pequenas empresas, elas são intensivas na contratação de mão de obra, consequentemente, elas geram trabalho e renda no município, elas têm uma participação expressiva na economia dos municípios. Quer dizer, eu diria que as principais responsáveis pelas economias dos municípios, dos pequenos, dos médios e também dos grandes, são as micro e pequenas empresas. Daí essa necessidade de uma abordagem territorial, sempre na perspectiva de desenvolver a fração do território, que é o município, e uma fração um pouco maior, que é a região e o estado da Bahia como um todo. Olha, aqui nesse espaço a gente discutiu muito durante esses dias a aprovação da lei geral nos municípios, a adequação com as características específicas de cada localidade, a depender da região do estado onde o município se localize. E também alguns prefeitos relataram da dificuldade da aprovação da lei geral, pelo não entendimento das bancadas, pelo jogo político partidário, que é comum, né, em cada município, a depender das características que ele tem. Agora, como é que o Sebrae faz com que as prefeituras, os gestores municipais, as casas legislativas entendam a importância dessa aprovação? Olha, é um trabalho intenso, né? Um trabalho, mas ao mesmo tempo gratificante, né? A gente considera como natural que a maioria dos prefeitos, né, dos gestores municipais, tenham uma certa, eu não diria resistência, mas uma certa demora em perceber a importância disso. Não significa um descompromisso, um desinteresse. Significa um tempo, que é o tempo necessário que todos nós precisamos para compreender algo que a gente ainda não conhece. A gente tem como tradição, como cultura, reconhecer apenas os grandes negócios como os fundamentais para a economia do país, né? São municípios que têm uma participação muito grande da atividade econômica da agropecuária e do comércio, muitos deles, em certa medida, distanciados ou até mesmo alijados das redes por onde tem passado os fluxos de capitais, os fluxos de realização dos grandes negócios, e ficam com um certo receio, uma certa parcimônia, o que é natural também. É melhor ter receio e parcimônia e tomar a decisão mais convencido, com mais solidez, do que tomar precipitadamente e depois não corresponder à decisão com gestos, com atitudes de efetivas ações para o benefício da micro e pequena empresa. Então, a gente considera que esse trabalho, ele é um trabalho que começou com o processo de aprovação da lei e vai agora entrar na fase mais importante, que é o processo de implementação da lei, que é o processo de fazer a lei realmente acontecer no município. É o momento onde os benefícios da lei, de fato, serão materializados, concretizados em benefício imediatamente das micro e pequenas empresas e dos empreendedores individuais, mas fundamentalmente num curto prazo e no médio prazo para o desenvolvimento econômico do município. E é importante a gente falar sempre em formalização, e é claro que a gente tem que tocar nesse assunto dos microempreendedores individuais. A Bahia sempre figurando entre os principais, o principal estado, um dos principais estados no que diz respeito no ranking do Brasil quanto às formalizações, e isso só tende a crescer com a adesão das prefeituras e também com o trabalho intensivo do Sebrae. Com certeza, a nossa trajetória em relação ao trabalho de formalização dos empreendedores individuais, a partir de fevereiro de 2010, é extremamente vitoriosa. Nós realizamos, ao longo de 2010, 77 mil formalizações, que é um dado extremamente expressivo. E agora, em 2011, estamos em outubro de 2011, já estamos com mais de 130 mil empreendedores individuais formalizados. Quer dizer, esse segmento econômico, ele aparentemente é pouco importante, mas não, ele é extremamente importante, porque mesmo ele sendo pequeno em termos de agregação de valor ao produto da economia brasileira, ele tem um papel decisivo. Você já imaginou, por exemplo, você ou qualquer outra pessoa está em casa e aí o chuveiro
quebra, acontece um problema hidráulico, acontece uma falta de energia elétrica. Se você não tem um empreendedor individual com esse conhecimento, com essa qualificação técnica para ir lá resolver, isso vai te afetar profissionalmente. Vai te dificultar o dia de trabalho como jornalista, como apresentadora de programa de televisão. O mesmo acontece com outras tantas pessoas individualmente e com empresas e com famílias. Quer dizer, então, esse segmento ele é extremamente importante para a continuidade, para a fluidez dos negócios na economia, entendeu? E é de pequeno que se aprende, né? Como diz o ditado. Ele começa como um microempreendedor individual, mas a intenção do Sebrae é que ele prospere, passe a micro, a pequeno e quem sabe, quiçá, no futuro, um grande empresário. Com certeza. Inclusive o governo federal, percebendo essa possibilidade, essa perspectiva e essa importância, já encaminhou para o Congresso e foi aprovado antes de ontem um projeto de lei que amplia a faixa de enquadramento. Ela sobe de 36 mil para 60 mil. Isso entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012, o que vai fazer com que cresça o número de pessoas, né, de empreendedores individuais em condições de se formalizar como empreendedor individual. É importante lembrar mais uma vez, e eu faço questão, aproveitando a presença também do coordenador aqui nessa entrevista, de que é muito fácil fazer a formalização. Porque tem muita gente que acessa o www.feiradoempreendedor.ba.sebrae.com.br, que vê a programação da feira, vem aqui nos estandes, participa, mas ainda fica sem saber se deve fazer, se não deve. Só há benefícios. Só há benefícios. Ele toma esse primeiro contato com o portal da Feira do Empreendedor para vir para aqui, tomar conhecimento das coisas e, a partir daqui ou de qualquer outro lugar, ele pode acessar um computador conectado à internet, acessar o site www.portaldoempreendedor.gov.br e realizar sua formalização. É muito simples, ele pode fazer isso em 10 minutos no máximo, seja num computador conectado à internet, na casa dele, ou numa lan house, ou num escritório de contabilidade, ou se dirigindo a um ponto de atendimento do Sebrae, que lá será bem recebido, bem atendido por um atendente do Sebrae, que o orientará nesse processo muito simples e fácil, que é se formalizar como empreendedor individual. E para você que é MEI, para você que é microempresário, pequeno empresário, empreendedor, agora, nos próximos dias 26 e 27 de outubro, vai ter o Fomenta Bahia. Vai acontecer aqui em Salvador, no Hotel Fiesta, que é uma grande oportunidade de aprender um pouco mais sobre esse trato de compras do governo. Com certeza. Os governos municipais e estaduais, no caso estadual da Bahia, eles são grandes compradores, né? Então, a lei geral, ao instituir, no seu capítulo 5, um conjunto de dispositivos que estabelecem, por exemplo, compras até R$80 mil, prefeituras e governo do estado têm que realizar junto a micro e pequenas empresas, ou seja, nenhuma outra empresa que não seja micro ou pequena pode participar desse certame licitatório. Então, é uma oportunidade muito grande de mercado. E nós, com o Fomenta, que faremos em 26 e 27 de outubro, vamos fazer exatamente isso. Chamar para perto, aproximar micro e pequenas empresas e gestores públicos no sentido de fazer com que esse expediente das compras governamentais, como é determinado com uma lei geral, de fato aconteça na Bahia. Coordenador, muitíssimo obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho, parabéns pela unidade e por criar esse espaço junto com o nosso superintendente Edival Passos para discutirmos, debatermos a gestão pública e empreendedora nessa Feira do Empreendedor 2011. Muito obrigado. O Sebrae que agradece e vamos em frente cada vez mais, criando oportunidades para que as micro e pequenas empresas cresçam e se desenvolvam cada vez mais.